se não reflete, não usa a consciência, é uma outra coisa que não seja humano. Então, tal como disse anteriormente, é o obediente à lei cega, porque não faz o raciocínio da própria lei. Eu deixo de falar a verdade, também não minto, mas não falo a verdade porque sei que a verdade vai desmascarar alguém que se calhar tem me dado bens. Então eu me calo porque quero o meu bem, não Neste olho para o caso, bem coletivo. O silêncio tem um papel na tolerância do mal, não é? Mesmo a lei para se instalar numa determinada sociedade, obedece um contexto cultural. Porque a forma de implementar a lei em Luanda pode não ser a forma de implementar a lei, por exemplo, no Cubango, no Cunene, no Namibe. Por quê? Porque cada povo tem a sua forma de manifestar-se a verdade. Tudo passa pelo sexo, parece que a mente humana está sexuada. Então, e vê-se que nós os jovens não queremos desenvolver, não queremos crescer. Vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de falar com um teólogo, não é, Fábio de Jesus, ele que já participou do nosso episódio anterior, que foi o episódio especial a Natal. Então hoje vocês terão o privilégio novamente de ouvi-lo, de ganhar mais conhecimento mediante o tema que vamos abordar. Hoje vamos falar sobre a problemática do silêncio, da antiprática do mal, bem como a reflexão filosófica à luz de Hannah Arendt. Ok? Então vamos falar sobre este tema que poderá ser importante para vocês e vocês já sabem o que devem fazer, deixar o like, subscrever o canal não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Então, esse podcast é patrocinado pelas empresas que vocês já sabem o nome. Vamos dar de acordo à nossa conversa. Então, como estás? Pela segunda vez no nosso set de gravações. É sempre bom saber que existem convidados que gostam de cá estar para abordar sobre um assunto que poderá agregar conhecimento para as pessoas. De facto, eu aproveito já agradecer este momento, eu estar aqui novamente é um sinal gratificante para mim. E poder partilhar com mais pessoas aquilo que nós temos de conhecimento é maravilhoso, porque aprendemos com os outros e os outros também, e nós ensinamos aos outros. Porque a sociedade é assim, né? Claro. A sociedade é assim. Influenciamos e somos influenciados pelos outros. Uau! Mas agora entrando no tema, como é que definiria, não é, o silêncio em relação à antiprática do mal? O silêncio ante a prática do mal ou o silêncio perante o mal é aquele silêncio em que nós nos colocamos sem falar alguma coisa por parte de uma parcialidade que nós temos com uma outra pessoa, ou seja, nós deixamos de falar, de corrigir o mal porque quem fez o mal se calhar é alguém muito próximo a mim, ou se calhar porque o mal não me diz respeito. Ou seja, é uma obediência cega, né? Uma obediência cega de leis que observam meios particulares, sem necessidade do coletivo, da pluralidade. Então, é um mal que deve ser refutado. Ou seja, eu faço o mal por não dizer nada e nem fazer nada. Cometi mal por não fazer nada nem dizer nada. E essa reflexão é vista, sobretudo, né, tem como um exemplo muito prático o que se viveu na Alemanha de Lutero, né? Havia um jovem que carregava as pessoas,
carregava as pessoas e levava para o campo de concentração, onde essas pessoas eram massacradas, eram mortas, e muitos dos judeus perderam a identidade, ou seja, perderam a nacionalidade. E uma, um, ah, uma das primeiras, ou seja, perder a identidade, né, perder a nacionalidade é a maior privação dos direitos. Porque o que é que nos dá direito? O que nos dá direito é a nossa identidade. Ou seja, por exemplo, na nossa realidade, o bilhete nos dá direito a ter outros direitos. Claro. Yeah. Então, tirar a identidade de alguém é privá-la dos seus direitos. Então, esse jovem vai dizer lá, epa, eu só levo no campo de concentração, eu não faço nada a não ser obedecer à lei. Então, é uma obediência cega da lei, né? E o homem é o único ser capaz de fazer o uso correto da racionalidade. Ou seja, é o único ser ou seja, é o único ser apto a fazer o uso da razão. E o agir consciente do homem leva a quê? Coloca o homem a ter essa capacidade de discernimento, discernir entre algo proveitoso, algo bom, e de algo mau, né? Do bem e do mal. Mas aproveito dizer que o homem não é perfeitamente bom, né? Não possui o bem com perfeição, porque ele não é o sumo bem, né? Não é o sumo bem, não é o criador do bem. Nele não está o bem na sua plenitude. O homem participa do bem, mas embora não possua o bem com perfeição, ele foi criado para o bem. Foi criado para o bem. Ele foi criado para o bem e para o útil. Então, ele não descansa enquanto não encontrar o bem. E onde estiver o bem, o mal não tem aceitação. Mas o mal é a privação do bem. Na ausência do bem, o mal surge. Mas quando é que... quais são os tipos diferentes de silêncio que podem contribuir para a perpetuação do mal? Nós definimos o mal indiferente, né? O mal indiferente, que para Hannah Arendt vai significar a banalidade do mal. Existem tantos outros silêncios e bons silêncios, tipo a necessidade de fugirmos do barulho, né? Fugirmos do barulho e voltarmos para nós mesmos, para encontrar energias para o dia a dia. Então existem silêncios bons, mas aqui nós estamos a falar de um silêncio que prejudica, um silêncio que não só faz mal ao outro, mas faz mal a mim mesmo. E se faz mal a mim mesmo, faz mal à sociedade, faz-nos mal a todos. Então é um silêncio que extingue a própria humanidade. É um silêncio que desumaniza o homem, né? Estamos a falar de deixar de olhar para a pluralidade, ou seja, do todo, para dar privilégio ao particular. E, quer dizer, pessoas particulares fazem do ser humano mentes mecânicas,
fazem das pessoas mente mecânica, ou seja, fazem do ser humano objeto, porque se não reflete, não usa a consciência, é uma outra coisa que não seja humano. Então, tal como disse anteriormente, é obediente à lei cega, porque não faz o raciocínio da própria lei. Então, ele obedece porque a lei diz que deve obedecer, mas ele não sabe por que deve obedecer àquela lei. E há um adágio latino que diz que lex injusta non é lex, o que significa que a lei injusta não é lei. Mas para mim saber que a lei é injusta, é necessário que eu faça o raciocínio o raciocínio moral, né? É necessário que eu faça uma reflexão. Será que esta lei me ajuda como ser humano, me faz ver o outro como irmão, que com ele eu posso alcançar um bem comum, ou faz com que eu me sirva do outro para que eu atinja o meu auge, independentemente se eu pisoteio as pessoas ou não. Então, é necessário que eu reflita sobre a lei. Não sei se me fez Consigo perceber. perceber. Então, é uma lei que obedece, ou seja, faz do homem obedecer leis particulares, leis que têm propósitos de pessoas individuais, né, que querem atingir fins, mas servindo-se dos outros, independentemente se os outros vençam e na maior parte das vezes é mesmo um calar, e essas pessoas dão tudo para que o outro cale mesmo. Então é desse tipo de silêncio que nos referimos. Um silêncio, como disse, que mata não só a mim, mas ao outro. E é um silêncio que fere com a verdade. Eu deixo de falar a verdade, também não minto, mas não falo a verdade porque sei que a verdade vai desmascarar alguém que se calhar tem me dado bens. Então eu me calo porque quero o meu bem. Não Neste olho para o bem caso, coletivo. o silêncio tem um papel na tolerância do mal, não é? Exatamente. Porque Quanto mais as pessoas se calam, escondem algumas coisas que de certa forma estejam erradas, estão a prolongar muito mais tempo uma determinada situação que não é muito agradável. exatamente. E outro sim, agora me fizeste lembrar de algo que eu estava a querer aqui falar. Quando nos calamos perante o mal ganha categorias. Claro. Tipo, hoje me calei, tipo, fez algo muito básico. Não, é um mal. Epá, isso não é tão grave assim. Amanhã vai ganhar uma outra categoria e não conseguimos falar nada. É tipo um pai, né? Coloca dinheiro por cima da mesa e o filho vem tirar porque tem consciência que é do meu pai, o que é do meu pai é meu, né? Leva hoje. Amanhã vai querer levar o televisor. Vai levar o televisor porque ele habituou-se a levar as coisas. E amanhã o pai vai falar, esse rapaz quem lhe educou? Mas é tudo pelo princípio. Ele começou a mexer primeiro coisas pequenas, mas segundo o pai não era tão grave assim. Não era tão grave. Então o mal vai ganhando categorias. Mas quais são os obstáculos para que as pessoas possam superar o silêncio diante do mal? Os obstáculos. Os obstáculos são sobretudo, né, a privação, né, da liberdade. Né? Esse silêncio priva a liberdade do homem, priva da opinião pública. Né? Ele não consegue se expressar porque tem medo
de que se expressar possa acontecer algo consigo, com a sua família e tudo mais. Então, é sobretudo a privação da liberdade. Quando o homem deixa de opinar, quando o homem deixa de agir livre, é passivo ao desenvolvimento. E algo muito interessante que eu até vou apresentar aqui é que mais do que o que mais espanta é que este mal é causado por pessoas que, humanamente falando, são pessoas que parecem ser normais, pessoas que têm uma vida estável, normal, defendem os propósitos dos seus amigos e parentes e amigos, né? São, se calhar, bons pais, bons esposos, bons donos de casa e tudo mais, mas são cruelmente pessoas que, infelizmente, lesam com os direitos de pessoas que não fazem parte do seu grupo. Então isso é mais grave. Tipo, eu, Fábio, né? Só me lembro que algo é mau quando me fere diretamente. Quando não me fere, até nem penso em me colocar lá. Até deixo passar, né? Que deixo passar porque isto não me pertence. Vou só causar problemas para mim e tudo mais. Então, eu estou a deixar o mal passar, estou a ferir com a humanidade, estou a ferir comigo mesmo, porque ferindo com o outro, firo comigo e firo com a humanidade inteira. E é necessário dizer que a verdade deve ser dita, independentemente de quem causou. Ela, de facto, ela dói, né, em alguns aspectos, mas é como tratar da ferida. A ferida, se eu chegar e fazer alguma coisa que se calhar faz cócega, eu posso tornar a ferida crônica. Mas se eu tratar até mesmo se calhar doer, né, e colocar os medicamentos necessários, a ferida em pouco tempo vai curar. Assim também é a verdade. A verdade dói, mas deve ser dita, porque ela tanto liberta aquele que lesou, tanto, liberta aquele que lesou, liberta aquele que foi lesado, mas também liberta aquela pessoa que contou, porque tira do seu coração Um peso. aquilo de facto um peso, aquilo que lhe faz não descansar. Então, são três entidades aqui que ficam libertas, né, de um mal. Mas em que momento é que nós podemos considerar, ou seja, existem momentos em que nós podemos considerar que o silêncio é justificável? O silêncio é justificável. Depende do silêncio, mas se tivermos a tratar, se tivermos a falar deste silêncio que nos referimos, acho que este silêncio, nada justifica este silêncio. Nada justifica. Porque até podemos dizer, não, pá, se eu dissesse, se calhar ia morrer. Grandes homens da sociedade, grandes nomes da sociedade, né? Grandes pessoas foram reconhecidas por dizer a verdade e por morrerem pela verdade. Porque hoje ninguém quer sacrificar-se pela verdade. Hoje ninguém quer sacrificar. Todo mundo quer sair ileso. Mas quando sairmos ileso, acabamos por matar a própria sociedade. Mas agora,
Você acredita que há ou seja, quais são as estratégias mais eficazes para romper o silêncio, não é, com um ciclo em relação ao mal? para, para Para romper. esse silêncio. Para romper o silêncio, a autora que eu fiz referência, Hannah Arendt, fala que para que este silêncio é necessário retornar à educação. E a educação caminha com quem? A educação caminha com a liberdade. A educação caminha com a opinião pública. A educação caminha com o diálogo e o respeito. Então, estas todas as categorias vão fazer com que se rompa com a própria com o silêncio. Sim, se rompa com o silêncio. E a educação principalmente, né? A educação principalmente é a chave disso, mas uma educação que caminha com a liberdade, tal como eu disse. Porque o que faz com que a consciência moral cresça é a repetição dos ensinamentos. Ou seja, eu vou aqui, tipo, a moralidade. A moralidade passa por quê? Por ensinamentos constantes. É que eu vou repetir isso à mente que não é boa coisa. E a minha mente, quando estiver diante daquela situação, a minha consciência moral vai pesar e vai dizer, não faça isso, isso não é bom. Porque antes disso, antes desta voz, várias vozes ecoaram dizendo que isto não faz bem, isto não é correto, isto prejudica. Mas hoje em dia vê-se muita gente a usar o silêncio como uma ferramenta fundamental para o combate da opressão. Regimes que criam o silêncio são aqueles regimes totalitários, ou seja, a tirania. Então esses regimes, né, fazem com que a pessoa sinta-se oprimida. Então, o silêncio nunca foi um refúgio, mas é o que estas ideologias querem nos ensinar. E nos ensinando a privar-nos, ficando-nos privados no silêncio, fazem-nos não usar o uso correto da razão e nos fazem pessoas que nos fazem, aliás, objetos, né? Nos fazem objetos, nos fazem pessoas passivas, alienadas à verdade. Então, não faz bem. Não faz bem nem para mim, nem para ti e nem para a humanidade, porque estaríamos a extinguir a humanidade. É isso que eu disse, né? Pessoas que se sentem oprimidas, né, por regimes do gênero, elas mantêm-se em silêncio. E se calhar virão a revoltar-se se por acaso sentirem-se feridas diretamente. Enquanto eu não me sinto ferido diretamente, então não me movo nada, porque este assunto não me diz respeito. Diz respeito ao fulano e à fulana e tudo mais. Não me diz respeito. E como não me diz respeito, então eu não faço. É mais ou menos
É mais ou menos nessa vertente. Mas qual é a relação entre a coragem moral e a recusa em permanecer em silêncio? A relação entre A a co- recusa moral Sim, e o ato de permanecer o em ato, silêncio. o ato de permanecer em silêncio não se, tipo, aqui nós não devemos relacionar porque são duas vertentes distintas. São distintas uma da outra. Uma volta-se para o bem e outra volta-se para o mal. Juntar estas duas propriedades é querer juntar o mal e o bem. E é algo que nunca vai acontecer, porque é aquilo que eu disse no princípio. Onde está o bem, o mal não tem lugar. E, e já o mal é a privação do bem. Já na nossa sociedade, não é, quer seja em Angola ou em outras zonas, hoje em dia o silêncio tem sido uma das grandes dificuldades, não é, para podermos colocar uma boa prática em termos de justiça, bem como conciliação, não é, das pessoas, né? Porque algumas pessoas têm uma determinada informação que vale alguma coisa para poder passar e ainda assim querem permanecer calados. Achas que esta é a melhor conduta que deve ser feita mediante este tipo de situações que merecem ser resolvidas? Não, não porque eu sinto que às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós sabemos e pronto, temos como conhecimento. Só que o conhecimento é muito abrangente e o conhecimento é pela pluralidade. Então, eh, as minhas ideologias, eu não posso fazer das minhas ideologias as ideologias de todos. E o que é que acontece? Acontece que eu já estou em num escritório pronto para ouvir aquilo que eu quero ouvir. E não devemos ouvir aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que necessitamos ouvir. É o que importa. Então, é necessário que o jovem, principalmente a camada jovem, né? Porque quando estamos a abordar um assunto é necessário pegar uma etapa. E acho que a etapa ativa da sociedade se não estou enganado, né? É dos 18 aos 30 e 35. São, é essa fase, a fase produtiva numa determinada sociedade. Então, privando esta camada, privando estes entes, é como que privar o desenvolvimento de uma sociedade. Então, é necessário que aqui a educação passe pela liberdade, né, para que eles possam, né, se expressar livremente e transmitir as suas ideologias para que se tenha um desenvolvimento mais saudável. É. Mas existem. Como pode me amar, Desculpa. desconhecendo meu pecado? Desculpa. Mas como falava, existem diferenças culturais significativas na forma como o silêncio é percebido em relação à prática do mal? Não entendi a pergunta. Existem diferenças culturais significativas na forma como o silêncio é percebido em relação à prática do mal? É, de facto, porque mesmo a lei para se instalar numa determinada sociedade, obedece um contexto cultural. Porque a forma de implementar a lei em Luanda pode não ser a forma de implementar a lei, por exemplo, no Cubango, no Cunene, no Namibe. Por quê? Porque cada, cada povo
tem a sua forma de manifestar-se a verdade. Mas o método da manifestação é diferente. Então, isso também passa pelo... Isso também apresentamos, de facto, ao silêncio. Ao silêncio ante o mal. O mal é mal em todas as sociedades. Em todas as sociedades, o mal é mal, independentemente do contexto cultural, das, da, dos costumes. É mal. O mal é mal em todos os contextos. Agora, como combater este mal no, em contextos... Os contextos são diferentes, então a metodologia também é diferente. Sim, mas, num senso comum, a liberdade de expressão é importante em todos os contextos. Em todos os contextos. Devemos, para desenvolver em qualquer cultura, em qualquer lugar, deve-se haver a liberdade. A liberdade. Deve haver o diálogo. Deve haver o respeito. Isso em todos os lugares. E tantas outras qualidades que poderíamos aqui citar. Mas estas são pertinentes. Quais seriam os sinais de alerta que o silêncio está contribuindo para a perpetuação do mal em uma comunidade ou sociedade? Os sinais de alerta. Os sinais de alerta são aqueles que fazem mal, né, a todos nós, como sociedade e como indivíduos. E hoje vê-se, por exemplo, pessoas que quer dizer, se calam porque quem fez o mal é irmão. Quem fez o mal é alguém que tem lhe ajudado economicamente, se calhar. Quem fez o mal é uma pessoa, é um amigo, e tantos outros motivos de silêncios. Então, são coisas que acontecem na nossa sociedade. Eu frisei essas coisas, mas há tantos outros sinais que poderíamos aqui citar que privam o homem de não falar o que devia falar. Tapa os olhos, né? Tapa os olhos e a boca, né? Para não ver nem falar. Quer dizer, não diz nada e não faz nada para que a sociedade esteja familiarizada com o que é bom e útil, com a verdade. Mas agora, quais são as formas mais eficazes de encorajar as pessoas a se manifestarem contra o mal, mesmo quando isso significa quebrar o silêncio? As coisas mais... Os sinais mais eficazes, né? É isso? Como é que nós devemos encorajar? Devemos encorajar as As pessoas. formas mais eficazes para encorajar as pessoas. As formas mais eficazes. Primeiro, devemos... este é um dos meios. Este meio, acredito que esta informação depois vai passar por várias pessoas. E aquelas pessoas que se calhar não tinham conhecimento de que este mal prejudica não só aquelas outras pessoas, mas a si. Então, partindo desta plataforma, estas pessoas vão começar a entender que o mal faz mal, então eu devo falar a verdade. Esta é uma das formas. Outra, se calhar, é palestras em grupos juvenis, em grupo não só, em grupo social, né?
eh, passar essa informação, como também nas escolas, porque sabe-se que depois do lar familiar, as instituições sociais, como a escola, a igreja, são lugares de moralização, onde passa-se tais conhecimentos. Então, eh, já nestas academias, principalmente na escola, deve-se ensinar já com liberdade. Deve-se deixar que a pessoa haja na liberdade, sem ser coagida, né? Transmitir os seus conhecimentos. E vê-se que em algumas academias, em algumas escolas, isso até não é assim bem patente, porque encontramos professores que você tem que fazer só aquilo que eu te ensinei, ou seja, a pessoa já não procura, não vai além, porque está a ser limitada e sente-se oprimida. Então, nas academias é importante que se transmita o conhecimento por meio da liberdade. Mas quais são os sinais de alerta de que o silêncio está contribuindo para a perpetuação do mal em uma comunidade ou sociedade? Mas quais seriam os riscos pessoais e sociais associados ao se opor ao mal em um ambiente onde o silêncio é prevalente? Os riscos são tantos, né? A pessoa passa por tantos riscos. eh, e, e esses riscos criam medos. Tipo, imagine que encontras aí dois rapazes a lutarem com materiais que envolvem, quer dizer, que ferem Material de corte? de corte, exatamente. Eh, Aí a pessoa vai ter medo de, de, de criar, Expor-se? esta disponibilidade de dizer, olha, não façam isso porque ele tem medo que se aleje, ele tem medo que se fira. E são tantos outros alarmes, inclusive encontramos em lugares sociais onde a pessoa não pode se exprimir, porque se exprimir vai perder, por exemplo, o seu direito de emprego. Então tem medo de perder o emprego. E até porque estamos numa sociedade, e esse é um sinal de alerta, onde ninguém conhece o seu direito nem o seu dever. Então, é necessário que se conheça os direitos e os deveres para que dentro de uma instituição eu possa me exprimir. Porque é a forma também de como se contrata as pessoas, né? Eu fui contratado de uma forma oral. Amanhã me despedem, me botam para a rua e eu não tenho como me exprimir porque eu não recebi as normas da empresa, por exemplo, que me contratou. E, e na nossa sociedade tem muita gente que trabalham para pessoas individuais, que fazem coisas, que fazem só porque, pronto, o patrão pediu. Tem tantas coisas que até passam por brincadeiras, tipo aquelas de o chefe mandou, o chefe disse, e ninguém sai porque o chefe mandou e tudo mais. Mas são sinais deste agir fora da moralidade, fora do uso correto da razão. Mas hoje em dia as redes sociais têm contribuído bastante para que haja menos silêncio ao redor do mundo. Em relação a algumas práticas de mal que são praticadas, não é? Muitas pessoas preferem expor situações nas redes sociais, pois eles aí sentem-se que de alguma forma têm uma certa liberdade para poder comentar sobre o mesmo. Sim, tal como em tudo tem pontos positivos e pontos negativos. E um dos pontos positivos das redes sociais, principalmente no nosso contexto social, é mesmo
é mesmo esta liberdade de expressão. O jovem encontra aquele momento de exprimir-se, dizer o que está a sentir, dizer o que aconteceu na sociedade, o que se calhar os meios de comunicação legítimos não dizem. Muitas coisas nós encontramos nas redes sociais. As redes sociais primeiro espalham, depois de espalharem, quando vejam que epa, isso aqui já pegou e todo mundo já sabe, então também, para não passarem vergonha, espalham. Então é um ponto positivo das redes sociais. Mas também as redes sociais têm contribuído também para o mal. E não devemos tapar o sol com a peneira. E hoje tudo está, por exemplo, tudo está, tudo passa pelo sexo. Parece que a mente humana está sexuada. Então, e, e vê-se que nós os jovens não queremos desenvolver, não queremos crescer, porque parece que Estamos bloqueados. não usamos corretamente a nossa forma, o nosso raciocínio, não usamos a razão corretamente, não usamos como devíamos usar. Falamos mais de coisas que não têm nada a ver do que o que realmente nos serve como moral. É só vermos algumas músicas que temos como cultura. Se eu falar de uma matéria que faz bem a mim, faz bem à minha sociedade, educa a mim, educa principalmente as crianças, eu não tenho visibilidade. Mas se eu vi e canto, por exemplo, uma coisa que tem a ver com com órgão sexual, ou canto, faço uma asneira, até ofendo na música, Sucesso. é um sucesso nacional, um hino nacional, conforme dizem por aí, e todo mundo está a cantar. E infelizmente, até as pessoas que deviam se sentir ofendidas são as que mais aplaudem. No final das contas, quem apoia o próprio mal é o homem. Exatamente. Porque é incrível como é que tu, da noite pro dia, reclamas e depois apoias. Com certeza. Mas qual é o papel da filosofia política na obra de Hannah Arendt? Hannah Arendt. Hannah Arendt é interessante, ela fala os três termos muito importantes nesta matéria é a liberdade, a política e a ação. E ela até junta a política e a ação, ou seja, ela fala sobre a liberdade política ou a política, né? Sim, a política da liberdade ou liberdade política e a ação. E ela aqui vai dizer que a política trata da convivência dos diferentes e lhes une numa única realidade. Este é o dever da política. Fazer dos diferentes uma única realidade. Agora, o que é que se sugere Hannah Arendt com a liberdade política? Com a liberdade política, Hannah Arendt sugere uma liberdade que inclui todos e faz-nos entender que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, dependemos uns dos outros para que o bem comum aconteça, para que tenhamos um bom convívio dentro da sociedade. Então, a liberdade
pode ser, né? Pode ser para Hannah Arendt esta ação e a ação para dizer que antes não existe nem antes e nem depois. O homem é livre quando está a agir. Esta é a ação para Hannah Arendt. E agora, o espaço, a política é esse espaço da pluralidade, onde a pessoa, né, expõe os seus ideais, transmite aquilo que sente e ajuda a sociedade do seu tempo a desenvolver, né? Na esfera pública podemos nos interessar pelo bem-estar, né? E sem exclusão de ninguém, né? Sem exclusão de ninguém. Todos nós temos espaço no desenvolvimento. E a política de Hannah Arendt é muito diferente, por exemplo, da política de Sócrates. Não, minto, de Platão. E a política de Hannah Arendt surge mesmo em oposição da política de Platão. Por quê? Porque Platão, depois de o seu mestre ter morrido numa haste pública, ele vai dizer que quem deve governar é o filósofo, porque o filósofo tem o uso correto da razão. E por isso daquela famosa frase de Platão que diz que quem governa deve ser político e o político deve ser ou seja, quem governa deve ser filósofo e o filósofo deve ser governo, é isso. Ou seja, é que deve governar. Tudo porque quem faz com que o seu mestre venha a padecer foram pessoas comuns, né? Pessoas que, por exemplo de Cristo, né? São as pessoas que aclamaram que fossem crucificados, exatamente. Assim também aconteceu com Platão. Quem diz quem diz que Sócrates deve morrer é a sociedade do seu tempo, são as pessoas comuns. Então, ele vai tirar este privilégio das pessoas comuns governarem, porque não servem para governar, não conhecem o governo. Já Hannah Arendt vai dizer não, a opinião pública é importante, porque assim estarei a fazer com que a ideia particular seja uma ideia universal, o que não dará certo. Não dará certo porque eu estou em convivência com várias pessoas, estou em convivência com os outros, e é necessário que os outros também se posicionem, tomem a sua posição, porque o que é verdade para mim pode não servir para o outro, tá vendo? Então é necessário que os outros participem. Essa coisa de representação, às vezes nem sempre o que representa faz o que o representado quer. Porque quando eu digo que estou a representar o fulano, é porque estou a ir lá dizer os ideais do fulano, transmitir as necessidades do fulano. Então, a política por representação pode não ser muito afável. Já aquela por participação, se bem que nem todos devem participar, mas participa-se, se for para incluir todos e todos devem ser inclusos, é através de convívio com os outros, de diálogo, de troca de experiências. Eu vou saber o que os meus representados
querem que eu faça. Mas agora, quais são as críticas mais comuns ao pensamento da Ana? Que é criticar a Hannah Arendt. Sim, as críticas mais comuns. Criticar a Hannah Arendt. Como criticar a Hannah Arendt? Primeiro, uma crítica comum a Hannah Arendt seria que ela, por exemplo, defende a pluralidade, mas ela vem, por exemplo, negar, né, negar a, a sua nacionalidade, né, a sua nacionalidade alemã. Ela também, se bem que ela primeiro foi negada, mas ela também, ela nunca se identificou como alemã. E outra também, né, outra crítica que faço a Hannah Arendt, ela na sua juventude fez algo imoral, ou seja, ela tornou-se aos 17 anos namorada de seu professor Heidegger, coisa que também fere com a moralidade. Então, se calhar tem tantas outras críticas, mas essas são as mais comuns. Mas como há uma questão aqui bem interessante. Como é que a Ana diferencia autoridade e poder? Mediante a filosofia que é dela. Autoridade e poder em Hannah Arendt. Autoridade para Hannah Arendt, né, é esta forma de poder se ex- poder quem governa, né, poder expressar-se na pluralidade, ou seja, na polis com os outros. Agora, ela entende aqui, agora entende o poder como aquilo que deve, ou seja, aquela forma de agir que deve acontecer dentro da própria pluralidade, ou seja, dentro da própria polis. Ela diferencia duas esferas, a esfera doméstica e a esfera política, ou seja, a polis, a esfera pública. E ela diz que a autoridade, né, deve estar quê? A autoridade deve estar dentro da esfera pública e não da esfera da esfera como é que é a outra esfera que eu disse há pouco tempo, a esfera doméstica, ou seja, a esfera privada. Para ela, somos livres quando agimos em público. Então, o poder é de quem age com os outros. E aqui, quem age com os outros não deve usar um poder autocrático, mas um poder participativo, um poder que respeita as individualidades, mas age na pluralidade, age em comum, age com os outros nesse caso. Mas como aqui uma questão aqui bem interessante, não é? É que como a Arendt avalia o papel da educação na formação política dos cidadãos? Para Hannah Arendt, a educação, a educação é muito importante e por isso ela vai dizer para vencermos
o silêncio ante a prática do mal, é necessário que voltemos para quem? É necessário que voltemos à educação, ou seja, o retorno à educação. E no retorno à educação, né, ela sugere que a educação caminhe com a liberdade, caminhe junta, de mãos dadas com a liberdade, para que, junta com a liberdade, a pessoa humana consiga e tenha a coragem de se manifestar, consiga manifestar os seus dotes através do diálogo, através das suas opiniões, através das críticas que às vezes acontecem. Mas isso tudo dentro da arte pública, sem necessidade de ir nos bastidores, sempre lá na arte pública. Então, o que ela apresenta é de facto isso. Em que medida ou em que sentido a ideia da pluralidade é fundamental para a filosofia dela? A pluralidade é muito fundamental na filosofia de Hannah Arendt, porque Hannah Arendt respeita as opiniões dos outros. Ou seja, para Hannah Arendt não se deve excluir ninguém. Todos nós devemos participar da opinião da opinião pública. Todos nós devemos participar. E é assim que surge o desenvolvimento. Então, a pluralidade aí é entre diferentes que se unem para uma ideia que vai crescendo. E vou fazer aqui um exemplo fora do contexto da filosofia de Hannah Arendt, mas com uma ciência muito particular. Como surge a psicologia, por exemplo? Começa com é estudo do comportamento humano. Depois vai aparecer uma outra pessoa que diz não é só estudo, não é estudo dos processos, não é estudo do comportamento, mas sim estudo dos processos mentais. Durante muito tempo houve debates constantes destas duas formas de pensar. Mas houve quem aparece e diz não, nem um lado está errado e nem o outro está errado. Todos estão certos, mas para estar mesmo já muito, muito certo, ou seja, para atingir o cume deste conhecimento, há necessidade de unir os dois pensamentos, porque a psicologia deve estudar mesmo os processos, o comportamento e os processos mentais. E de facto, por exemplo, para você notar que eu tenho sono, é a partir do comportamento facial, né? Ou físico. Vou aparentar que tenho sono. Mas para que isto venha no meu comportamento é porque lá dentro houve um processo mental, um processo comportamental. Houve aí alguma coisa. Então, é de facto o que Hannah Arendt vai conciliar lá dentro do seu conceito de pluralidade, né? Mas a sua questão na sua obra também há uma outra parte importante que é a questão de natalidade. Sim, ela fala da natalidade, mas da natalidade de Hannah Arendt não explorei. Não explorei porque, pronto, não me interessava explorar. Penso em outros momentos, em outros tempos, explorar muito em Hannah Arendt sobre a natalidade. Mas como é que ela vê, não é, a tecnologia, não é, o papel da tecnologia na esfera pública?
Hannah Arendt não fala muito, não frisa muito, não frisa muito sobre esse assunto. Mas ela, se calhar, poderíamos, no julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, né? Ela aí já estava nos Estados Unidos e participou de uma revista. Acho que, partindo desse pressuposto, ela acha que, prontos, as revistas e a tecnologia em si ajudam para a expansão do próprio conhecimento. Porque se ela aceitou participar disto como uma professora catedrática, fazendo-se de jornalista, é porque ela de facto achou pertinente. Mas que ela fale disso numa das obras dela, não me lembro. Mas como é que a modernidade é abordada por Ana? A crise da modernidade. A crise da modernidade. Também não explorei esse assunto. Mas ela tem uma questão aqui que é bem importante, que é o conceito do mundo comum. Mundo comum, que é um significado na filosofia de Ana, né? Que ela fala muito sobre essa questão do mundo comum e parece que tem um significado importante. Muito bem. O mundo comum é a realidade, é a realidade de como nós nos manifestamos com os outros na sociedade, ou seja, na polis. Então, este é o mundo comum de Hannah Arendt. A polis, onde nós entramos em comunhão com os outros. Diferente das esferas, da esfera privada, onde eu estou no meu mundo, onde estou a viver a minha realidade particular, que você, quer dizer, no mundo privado, nem você deve ferir com a minha sensibilidade e nem eu devo ferir com a tua sensibilidade. Então, eu aí respeito a tua privacidade e você respeita a minha. Mas quando vemos já no mundo comum, que é a arte pública, aí tudo para nós é comum. Vivemos o comum e não levamos o que é particular. E neste mundo comum, neste conceito de mundo comum, é interessante que a Hannah Arendt fala muito dos bens privados e dos bens coletivos. Ela diz que não se deve usar o que é de todos para o bem particular. Como também não se deve usar o particular para o coletivo. Então, no mundo, o que é do mundo privado, você não deve levar no mundo Público. no mundo público, no mundo comum. E o que é do mundo comum, não deves usar No mundo privado. para o mundo privado. Um exemplo prático, imagine que és um governante. Estás de férias e em tuas férias você pega, por exemplo, pega o carro da governação e sais para as tuas férias com o carro da governação e com o combustível da governação. Estás a ferir com o que é de todos. Porque aquele material usas por quê? Usas porque pertences a uma instituição. Usas como instituição e não como indivíduo. Então, este é o mundo comum que a Hannah Arendt fala, diferenciando do mundo coletivo. Mas é o mesmo que dizer aquilo que eu estava a dizer de esferas. É o mesmo que dizer, ela também, em alguns dos seus manuais, ela usa esferas, ou seja, a esfera pública e a esfera privada, ou esfera doméstica, a esfera privada para dizer esfera doméstica, ou a tua intimidade. Ok, é uma questão bastante importante. Eu hoje, falando um pouquinho sobre a prática do mal, o silêncio, bem como a filosofia de Hannah Arendt,
são conceitos bastante importantes, mas em termos assim de dicas finais, não é? O que é que tu gostarias de deixar para o público? Porque eu hoje vi que realmente existem muitas coisas e existem muitos filósofos que foram dizendo várias coisas, e lendo obras que foram deixadas por eles são questões bastante importantes. E a gente deve ler, avaliar para poder ganhar mais conhecimento sobre uma determinada informação. O que é que tu deixarias aí para o pessoal que tem acompanhado os nossos conteúdos e para aqueles que vão acompanhar de forma nova? Ok. O que deixaria para, para o público é tudo. Nós, ao tratarmos desta abordagem, acreditamos que não chegamos ao cume do conhecimento. Ou seja, não abordamos tudo. E tudo pelos nossos limites humanos. Ninguém é suficientemente bom ao ponto de falar de tudo. Não se falar de tudo. E quando nos dispomos a falar de uma problemática, a nossa alegria não está nas respostas que nós damos, mas nas questões que nós levantamos, porque sabemos que levantando tais questões vai nos dar possibilidade de muita gente pesquisar sobre o assunto e ir mais além do que nós nos dispusemos, né, a tratar do assunto. Então, o nosso pedido é que, ao tratarem deste assunto, tratem com mais afinco aqueles aspectos que se calhar nós deixamos de parte, ou aqueles que, não deixando de parte e termos dito, falamos com uma fraqueza, né? Falamos com uma fraqueza, tudo pela nossa imperfeição. Então esta é a nossa palavra primeira, mas também a outra é: não deixemos que os outros firam com a nossa dignidade de pessoa humana, né? E devemos defender a liberdade, defender a verdade, embora, mesmo que venha a doer, devemos defender a verdade como tal. Então esta é a nossa palavra, né, que fica. E defendamos, né, os direitos humanos, não porque pertence à nossa família, pertence à nossa nação. Não. Defendamos os direitos do homem, mas do homem todo, né? Do homem todo. Então aqui fica a nossa palavra. Uau, é com estas palavras boas que nós vamos aí nos despedimos de todo o pessoal que tem acompanhado o nosso conteúdo. Subscreva o nosso conteúdo não só nas plataformas de áudio, mas sim também no YouTube. Se pretendes ouvir este mesmo conteúdo, mas na versão áudio, clica no link fixado no primeiro comentário. Poderás ter acesso às diversas plataformas que nós temos lá fixado o nosso áudio. E saiba que este podcast é patrocinado pelas empresas que estão a passar no rodapé e tudo mais. E se queres ter solicitação de serviços das mesmas, clica na descrição, poderás ter o link e vai escolhendo a empresa que vai se adequar. E assim também poderás ter mais informações sobre as mesmas. Ajudem-nos a crescer, partilhe esse canal e comente, bem como deixe um like. Porque muita gente acaba vendo os nossos vídeos, mas infelizmente se calhar esquece de subscrever. E isso é uma questão boa, porque só o facto de vocês estarem ali a acompanhar o nosso conteúdo e comentarem já deixa-nos um motivo feliz para podermos ver que ao longo do tempo vocês vão ganhando mais conhecimento e vão tendo mais informações sobre diferentes temas. Então, até já para um próximo episódio e fiquem todos bem. I grew up in a place